Vamos lá, galera, vamos conhecer o ponto de partida do corte. O ponto de partida, as alturas iniciais, elas podem ser qualquer uma, veja só aí, ó. Pode ser a 0, pode ser o pente 1.5, o pente número 1 3mm, o pente 1,5, pode ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou a tesoura. Pode ser qualquer altura para você criar aí o formato que você quiser nos cortes de cabelo. Você pode criar o formato que você quiser, veja só. Aí eu vou te mostrar o formato de altura única. Vou iniciar com a 0, que é a altura mais baixa, veja só. Tem gente que raspa a cabeça, né? Passa a 0. Então a 0 ela inicia aí em cima da orelha, rodeia toda a cabeça e chega até o outro lado com a mesma altura, no mesmo formato. Esses cortes aí são muito comuns, as pessoas gostam de usar, tem muita gente que usa, e a altura dele fica assim, olha, certo com a cabeça, com o modelo da cabeça da pessoa. Agora eu tô colocando a altura do pente 1, 3mm, olha, 3mm é o pente número 1. Tem muita gente que corta com a 1 também, e é a mesma coisa, você coloca a altura inicial de um lado da orelha, passa a rodeia toda a cabeça e finaliza do outro lado também com a altura de 3mm. Agora eu vou fazer a demonstração do pente número 2, que é o pente que dá 6mm. Veja só, 6mm aqui no lado, 6mm no centro da cabeça e 6mm descendo para outra lateral. Isso daí já fica um corte cobrindo o couro cabeludo, já não aparece o couro cabeludo. Tem cabelo que aparece, tem cabelo que é bem fininho e a pessoa pode cortar até um pouco alto que ainda aparece, mas na maioria dos cortes esse número 2 aí ele já cobre o couro cabeludo, ele já deixa uma altura acima do couro cabeludo de 6mm, quase 1 centímetro. Então esses são os cortes só de uma altura, cortes de altura única, são os cortes mais fáceis que tem para a pessoa fazer. Agora eu vou fazer a demonstração dos cortes de alturas diferentes, onde a altura que é posto no início da lateral ela é menor do que a altura que finaliza a lateral e que é menor também do que a altura que é colocada no topo, em cima do topo, a altura máxima do corte. Veja só como é que isso funciona. A extensão a ser trabalhada na cabeça sempre será a mesma, né? Que é de um lado da orelha passando por cima até no outro, né? Você inicia no início da lateral, finaliza a lateral, passa para o topo e do topo você desce para o outro lado também, para outra lateral, chegando até na outra orelha também. E do mesmo jeito na testa também, da testa até no final da nuca, no pescoço. Toda a extensão da cabeça a ser trabalhada, só que agora com alturas diferentes. As alturas elas vão aumentando. Aí eu coloquei a demonstração de um corte degradê, que é um corte iniciado com a altura 0 aqui no início da lateral e no final da lateral ela chega numa altura de 13mm ou 16mm, que é o pente número 4 ou o pente número 5, mas pode ser finalizado com números menores ou números maiores também que esse, tá ok? Isso depende do formato que a pessoa queira dar. Mas nesse exemplo aqui eu coloquei o pente número 4, que é o pente de 13mm. Então a gente colocou a 0 no início da lateral, a gente colocou o pente número 4 no final da lateral e entre esses dois pentes aí há uma sequência de passos. É isso que é importante vocês saberem. Entre a 0mm, que é só a lâmina, e o pente número 4 de 13mm, há uma sequência de acréscimos de altura que são aplicados através dos passos seguintes. Veja só, eu coloquei o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo passo para você poder alcançar essa altura aí, olha. Aí, após você ter alcançado essa altura de 13mm no final da lateral, bem aí no sétimo passo, o corte muda de direção. Observe aí, olha, ele muda de direção para alcançar
a altura lá de cima do topo, que é a altura máxima que você vai pôr no corte. Então aí o que acontece? Nessa mudança de direção há também a transição das linhas. Então esse corte aí é um corte com alturas diferentes, que também podem variar nesses pontos aí, ó, tanto no início como no final da lateral, como no topo pode variar, pode ser mudado também, pode aumentar ou diminuir, mas aí tudo depende do formato que você queira criar.